Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo, grilo, grilo. Olá, Angulers! Mais uma terça-feira, mais um Angu de Grilo está no ar. Boa terça, boa semana pra vocês. E aí, Flavial? Menina, tá frio e chovendo no Rio de Janeiro. Depois de nem sei quantos meses de estiagem. É verdade. Hoje, a gente tá gravando domingo, mais uma vez. O inverno caiu neste domingo, por enquanto. Tudo bem, completamente feliz, porque foi um show, mais uma vez, um show do Jorge Benjor. E eu sou, assim, siderada nesse artista. E foi muito incrível, porque ele é um homem capaz de fazer parar de chover. Ele é quase um cacique cobra coral encarnado. É verdade. É verdade. Ele cantou Santa Clara clareou e a chuva cessou. É muito incrível. Muito maravilhoso, gente. Bom, Angulers, vamos para os nossos tópicos de hoje. A gente, essa semana, né, que o Angu de Grilo tá no ar, faz um mês, né, que começaram as chuvas no Rio Grande do Sul. A gente lembra que o primeiro dia de chuva foi no dia 27, a primeira enchente registrada foi no dia 29. Então, tá fazendo um mês, a gente vai abrir falando disso. Na semana passada teve uma chuva muito intensa em Porto Alegre, né? Especificamente, voltou a subir o nível do Rio Guaíba. Teve um repique grande, né, do Rio Barra Lago. Vocês acompanharam já essa discussão aqui. Vamos falar disso. Vou falar rapidamente do Eduardo Leite no Roda Viva. Eu acho que vale, apesar de já estar fazendo uma semana. Vamos falar sobre a queda das doações, ações que estão sendo feitas lá e também, de novo, um pouco desse pensamento aí de longo prazo, completando, né, agora que se completa um mês dessa tragédia. No segundo bloco, a gente vai falar sobre a discussão dessa semana sobre as câmeras corporais na Polícia Militar de São Paulo. Né, teve uma nova discussão. Agora, a princípio, os policiais teriam autonomia direta para decidir quando ligar, quando interromper essas câmeras, e aí coloca todo, né, esse sistema em xeque. E aí, no terceiro bloco, os nossos pop-ups aí para semana. Lembrando que a gente está gravando domingo de tarde, então tem essa, só para nos localizar aqui no espaço-tempo. Então, vamos que vamos começar. Bom, gente, tá fazendo um mês, né, essa semana, do começo da chuva que resultou nessa tragédia histórica, né, nessa enchente histórica do Rio Grande do Sul. É muito impressionante, porque eu me lembro que quando, naquela semana, né, seguinte, lá pro dia já depois, bem depois, na semana seguinte, dia 7, dia 8, né, que a gente começou a, de fato, conseguir ver os grandes efeitos dessa enchente. As primeiras previsões meteorológicas já falavam em pelo menos 20 dias, né, para o nível da água voltar a um patamar de normalidade. Tá fazendo um mês e a gente ainda não voltou, né? Na semana passada, o Guaíba tinha atingido uma marca bem baixa, né? Tava só um pouquinho acima ali da cota de enchente, né? De extravasamento do cais. Mas a gente tinha falado também no episódio da semana passada que tinha uma previsão de chuva, especialmente para a região de Porto Alegre, no final da semana passada, né? Já tinha uma previsão de 100 milímetros e realmente choveu muito durante muitas horas. O nível da água voltou a subir, as ruas voltaram a alagar. Muitas pessoas que já estavam fazendo a limpeza, né, dos seus comércios, das suas casas, viram a água subindo de novo. As ruas que já estavam sendo limpas, a água subiu de novo, retornando de novo o esgoto, né? Muitos relatos na semana passada em relação ao cheiro, né, dessa lama, desse resto de água que ficou.
e das coisas que ficaram apodrecidas, né, nessa água suja, nessa água de esgoto durante 15 dias submersas. Então, os relatos do cheiro, né, dessa lama foram impressionantes assim ao longo da semana passada. E a gente acompanhou no final da semana, né, em Porto Alegre, com essa volta, né, esse repique aí da cheia e também com o tal do vento sul, né, que fez com que a água demorasse mais ainda a escoar e tivesse uma cheia também, né, além da chuva, do volume de chuva. A gente viu a zona generalizada da Prefeitura de Porto Alegre. Acompanhei vários relatos de moradores da cidade que não sabiam o que fazer a partir do momento em que já estava chovendo há muitas horas, um volume muito intenso, que as ruas estavam começando a encher de novo, e a Prefeitura não soltava nenhuma informação se era para as pessoas saírem de casa, se era para as pessoas ficarem em casa, se era o caso de temer que a água subisse de novo para o mesmo patamar anterior ou não, se parava a limpeza, se continuava a limpeza. Vocês acompanharam na semana passada, se eu não me engano, a gente falou, né, desse momento em que as pessoas estavam começando a fazer as limpas, né, e jogar os resíduos, deixar na rua. A instrução da Prefeitura de Porto Alegre foi deixar esses resíduos na rua. E eles até alugaram, né, um novo espaço, um novo galpão, um novo aterro sanitário durante 6 meses para comportar e lidar com esse resíduo gigantesco, né, dessas toneladas de resíduo que vão ser retiradas. As pessoas foram botando esse lixo, né, esses resíduos na rua, e em muitos locais o caminhão ainda não tinha buscado e começou a chover muito, e aí muito desse resíduo foi levado pela água e já estava atrapalhando de novo o escoamento dessa água depois que a chuva parou. Então a gente viu mais um episódio de uma desorganização absurda. Bairros, região de Porto Alegre, que ainda estavam sem luz na semana passada, né, depois de mais de 15 dias, em que a água não tinha baixado em nenhum momento, em que o sistema de drenagem ainda não tinha voltado a funcionar, né, privilegiando umas regiões em detrimento da outra e também sem braços suficientes, né, para fazer tudo funcionar. A gente já falou aqui sobre o sucateamento, né, do departamento que lida com água, esgoto e as casas de bomba de Porto Alegre. Então a gente viu realmente uma desorganização absurda na quinta, na sexta, que foram os dias dessa chuva. Nesse momento, o número de mortes está em 169 e 56 pessoas ainda desaparecidas. Né? Quero que você comente aí, Flávia, de Porto Alegre, se você quiser fazer alguma coisa, falar alguma coisa em relação a isso, que eu vou depois pegar os números de ainda desalojados, desabrigados, pessoas em abrigos, mas acho que já vale citar também que já foram constatadas 4 mortes por conta de leptospirose, depois de contato com água contaminada. A gente falou aqui na necessidade, né, de uma força-tarefa de vacinação emergencial. O Ministério da Saúde já estava até planejando, já estava até operando, né, isso, mas imagina, né, é um estado inteiro, e há pelo menos 800 casos suspeitos da doença também de leptospirose no estado. Bom, fala aí que eu vou pegando os nossos números da Defesa Civil para a gente comentar depois. É trágico, né? Primeiro, assim, algo que a gente já vem apontando aqui desde o início dessa tragédia, e a gente está levando muito a sério, né, a gravidade, o tamanho, a intensidade e a duração dessa tragédia. Esse é o 4º episódio do Angu em que a gente faz do Rio Grande do Sul, né, o bloco de abertura. Então, eu acho que isso também é um sinal de compreensão da gravidade dessa situação, do quão profundo, né, de todas as dimensões dessa tragédia. E a semana que passou, eu acho que foi muito emblemática nessa direção, de ser, de fato, um momento absolutamente diferente de tudo que o Brasil já viveu em termos de catástrofes ambientais, climáticas ou de crimes mesmo ambientais. Porque é como se fosse um dia, né,
que se prolonga por um mês, como se o Estado, né, e sobretudo as cidades afetadas, são 369 municípios em estado de calamidade ou de emergência, não tivessem saído do dia 1, porque a água não baixa em vários desses municípios, e em outros em que a água baixou e começou um trabalho de limpeza, voltou a ter inundação ou deslizamento, e a situação é crítica novamente. Então, esse é um ponto. Outro ponto, bom, a Isabela mencionou a questão da saúde, os casos de leptospirose estão explodindo. De fato, o Ministério da Saúde, na semana passada, informou que destinou mais de 1.200.000 doses de vacinas para o estado do Rio Grande do Sul. Está havendo vacinação em unidades de saúde que não foram afetadas, por óbvio, e nos abrigos. Na semana passada, no meio da semana passada, já tinham sido aplicadas quase 400.000 doses, principalmente em abrigos, de vacina da gripe, de vacina Covid, antitetânica, né, contra o tétano e também contra hepatite. A ministra Nízia Trindade, da Saúde, deu entrevista para a gente no Estúdio I. Eu perguntei sobre essa questão da vacinação e ela dizia que, até aquele momento, não tinha tido nenhum registro de rejeição à vacina. E eu achei importante perguntar, ouvir, fiz até esse comentário na TV e trazer para aqui, porque os últimos anos foram de muita desconfiança e, inclusive, recusa, resistência em aplicação de vacinas. Então, compreender que nesse momento dramático as pessoas estão entendendo a vacina, né, como um instrumento de uma via de prevenção à doença, de proteção à saúde, eu acho que também pode ter um efeito, né, pedagógico, não só para o Rio Grande do Sul, não só para o campo, né, da extrema-direita, que é o campo que efetivamente demonizou ao longo dos últimos tempos também a vacina, a ciência, o conhecimento científico, mas para o Brasil também. Então, achei essa informação digna de nota. Outra coisa que eu acho digna de nota são as informações sobre a Força Nacional do SUS. Da terceira semana da tragédia para a semana passada, o número de voluntários cadastrados pelo Ministério da Saúde saiu de 20.000 para 70.000. Eu acho importante isso porque a gente, acho que na edição da semana passada, comentou sobre a situação dos voluntários, né, de um voluntariado que vinha diminuindo por absoluta fadiga ou porque tinham que retomar as suas atividades profissionais regulares e não tinham mais condição de colaborar com os abrigos. E aí tem um papel importante da Força Nacional do SUS. Na semana passada eram um pouco mais de 300 profissionais, mas são profissionais de saúde, muita gente ligado ao setor público, mas não somente, mas esses que estão ligados ao setor público, quando eles se cadastram, se disponibilizam a integrar a Força Nacional, eles têm uma licença do trabalho regular remunerada. Então, é trabalho deles. E a gente estava falando a questão de remunerar os voluntários, etc. E as despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem, aí sim são pagas pelo Ministério da Saúde. Então, eu acho que muito importante, dada a escala, dada a duração, né, a gravidade dessa crise, a gente pensar em força-tarefa em outras áreas, né? Eu tinha comentado isso, que houve um esforço na direção da Defesa Civil, da Segurança Pública, agora a gente sabe desse da Força Nacional do SUS, e vai ser preciso esforços assemelhados em assistência social, e a gente tem visto famílias e comunidades desprotegidas ainda, desassistidas, e também na área da educação, porque muitos professores foram igualmente afetados, sejam com casa destruída, sejam com a perda de parentes. O calendário, né, o ano letivo vai ser alterado. Na semana passada, as aulas em Porto Alegre que tinham voltado foram novamente suspensas, né, na quinta e na sexta-feira, em razão da quantidade de chuva e da inundação. Então, é razoável imaginar, e o Marcelo Garcia, que é um especialista em política pública, em política social, chamava atenção para isso, da necessidade de se pensar
em forças de apoio de professores, educadores e inclusive também de doações. Não havia notícia até a semana passada sobre secretarias estaduais ou municipais de educação de grandes capitais ou dos principais estados brasileiros doando material didático, oferecendo suporte na educação, porque obviamente isso vai ser necessário. A gente sabe que uma boa parte das crianças que estão em abrigos são alunas de escolas públicas e vão precisar retomar, em alguma medida, a atividade pedagógica. Então, até pensar nas férias dos professores, dos educadores de outros lugares, a cessão desses profissionais para dar apoio, para dar suporte ao Rio Grande do Sul. Então, fica aí esse bloco de comentário. A questão das doenças pela água, absolutamente fundamental. Hoje eu vi uma entrevista com o Gustavo Melo, que é um especialista em gerenciamento de risco. Ele chamava atenção para uma coisa que a gente já comentou aqui, da estrutura, né, dos prédios, da revisão, mas ele dizia o seguinte: mesmo as paredes vão precisar ser lavadas e passar por algum tipo de processo de higienização, especialmente em se tratando de casas de madeira. Pois é. Porque aquela água, ela impregna na madeira e pode guardar micro-organismos. Então, assim, não é só sobre passar uma água, né? Tem que ter algum tipo de... E aí ele chamava atenção também para a água das cisternas, poço artesiano, tudo vai ter que ser novamente analisado para ver se houve alguma contaminação, né? Porque, de fato, é muito tempo submerso com uma água que tem de um tudo, gente. Animais mortos, resíduo químico, poluição combustível. Então, assim, tem de um tudo e isso vai precisar... Isso dá a medida, né, do tamanho do esforço que vai precisar ser feito, inclusive também do ponto de vista da coleta de lixo, desses resíduos que estão sendo descartados e onde eles serão depositados, justamente porque aterros sanitários também tem que ter algum tipo de separação e proteção, porque a gente sabe que chorume, que esses objetos contaminados também tem risco de contaminar lençol freático. Então, assim, absolutamente fundamental. Outra coisa que eu acho importante a gente chamar a atenção, a cultura, né? Alguns estudos já começaram a ser feitos. Na semana passada houve a divulgação de um relatório, né, sobre prejuízos ao setor cultural. Até a semana passada eles tinham consultado uma iniciativa da Voz Cultural e de outros eventos culturais, produtores culturais do Rio Grande do Sul, principalmente de Porto Alegre. Eles já tinham ouvido 1.676 produtores culturais, artistas, e assim, mais de 90%, 99% tinham tido atividades prejudicadas por conta dessa tragédia, e 81% tinham a cultura como principal fonte de renda. Então, a gente está vendo se repetir uma situação que nós vimos na pandemia, né? Eles contabilizaram 239 eventos cancelados, adiados ou que tiveram os locais, né, de realização fechados. 78 locais em Porto Alegre fechados, afetados, né, danificados, ou o próprio local ou os acervos, em razão das inundações, e 50 espaços culturais afetados no interior ou na região metropolitana. Então, repito aqui o que eu já falei em relação à indústria, atividade econômica, agropecuária. Isso alcança também a cultura. E eu lembro de ter mencionado uma declaração do vice-governador, acho que Gabriel Souza, dizendo que o efeito dessa tragédia socioclimática é maior que o da pandemia, uma tragédia sanitária, porque ativos foram danificados, diferentemente da pandemia. Houve interrupção de atividade, mas os estabelecimentos estavam íntegros, os equipamentos, as máquinas, os utensílios estavam preservados. E nesse caso, no Rio Grande do Sul, houve destruição de ativos. Aliás, tem alguns lugares de território de produção agrícola que o solo desapareceu. A água passou com tanta força que retirou a camada de solo, restou somente pedra.
somente rocha. E a gente sabe que tem uma questão de relevo, vegetação no Rio Grande do Sul, que é uma camada de solo relativamente estreita, né? Por isso que tem tanto deslizamento. É uma geografia muito rochosa, com pouca cobertura de solo e vegetal. Então, uma vez arrastados, é um drama, né? Como a atividade vai se reiniciar. Já tem Embrapa, né, trabalhando. E a outra coisa é que essa terra, esse solo movido, muito dessa terra, ela foi se depositar em galerias de águas pluviais, o que dificulta o escoamento da água de, por exemplo, regiões de Porto Alegre, né? Tem uma diferença de altitude que empurra a água, né, e esses resíduos para as áreas mais baixas. Porto Alegre está nessa rota. E Rio Grande, Pelotas, né, tanto as áreas que são margeadas, ou são margens do Guaíba, quanto as áreas da Lagoa, da Laguna dos Patos, estão sujeitas a receber essa quantidade de solo, né, de terra desprendida. Então tem muita coisa para ser feita. A cultura está pleiteando algum tipo de apoio assemelhado ao que foram as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc na pandemia. Seja algo que promova um auxílio emergencial para os trabalhadores da cadeia produtiva, seja verbas para viabilizar o reinício de operações, editais, patrocínio. Até aqui o Ministério da Cultura anunciou um convênio com museus, a partir do Instituto do Patrimônio Histórico, para recuperação de instalações e de acervos, né? Mas isso não é suficiente, obviamente. Então, vamos observar também esse tema dos efeitos e da proteção ao setor cultural. Eu só quero fazer um parêntese, que você falou isso do acervo, e eu me lembrei que quando começaram os alertas de cheia da Lagoa dos Patos, especialmente para Pelotas e para o Rio Grande, para o município do Rio Grande, como foi um alerta antecipado, né, já se sabia que o nível da água ia aumentar e as pessoas tiveram tempo de sair de casa, né, de levar seus pertences, algumas, de tirar coisas de casa. Eu não tenho certeza se foi na Federal de Pelotas, mas teve, acho que sim, mas isso já tem, né, 2 semanas, já não me lembro os detalhes, mas eu lembro das pessoas relatando que os funcionários da universidade conseguiram retirar livros antigos, documentos de acervo da universidade que ficavam no primeiro andar e levar para o segundo andar. Então, tem coisas que a gente nem pensa quando a gente está falando da necessidade da gente trabalhar com alerta, com previsão, né, com sinalizar, com dar direcionamento claro para a população, que aí, óbvio, para além da casa das pessoas, mas o que a gente perde também de acervo cultural, né, de documentos históricos, de coisas que não tem como comprar outra, né? A gente já falou aqui também dessa perda das memórias, né, do que é imaterial para as famílias, mas para a cultura também. Então, com aviso, com antecedência, conseguiram proteger, né, subir com esses documentos antigos que foram preservados. Então, tá aí, né? Mais uma coisa que a gente consegue salvar quando a gente pensa, né, em alerta, em previsão. Aí tem mais 2 coisas que eu gostaria de falar. Fora uma que eu ainda vou falar da Acnur. Então vão ser mais 3 coisas. Mas assim, primeira coisa, a queda nas doações. E a gente comentou, acho que foi no segundo angu dessa série Rio Grande do Sul, que eu lembro de ter dito, gente, essa não é uma tragédia daquela doação única, né, nas primeiras semanas de comoção, e depois cada um vai viver a sua vida. Preparem-se para doar novamente no início de junho, muito provavelmente julho, muito provavelmente agosto, porque as necessidades serão intensas. E na semana passada eu conversei com várias organizações de tamanhos variados, e o retorno foi sempre o mesmo. O volume de doações despencou.
Em alguns casos, 80%, 90%. Força Aérea Brasileira, Correios e até algumas dessas organizações suspenderam o recebimento de doações de roupas, porque essas eles consideram suficientes, salvo aquilo que na semana passada eu mencionei e repito, roupas de tamanho grande, extra large, para pessoas gordas, para pessoas plus size, calçados também de tamanho grande para homens e mulheres, né, mais altos, porque a numeração padrão, porque fogem, né, da numeração padrão. Ainda alguma necessidade de cobertores, agasalhos e inclusive a partir aí da redistribuição dos abrigados para outros endereços, para outras instalações. Obviamente, isso também vai ser necessário. Ainda muita necessidade de doação de alimentos não perecíveis, cesta básica, porque muita gente está voltando para casa e aí vai voltar a cozinhar, restabelecer essa rotina. Ainda tem mais de 500 mil, eu acho que 600 mil, né? Pessoas alojadas em casas de familiares, de amigos, e essas pessoas também têm dificuldade de viabilizar a quantidade de comida. A gente tem que pensar que são famílias que dobraram, às vezes triplicaram de tamanho. Muita gente está sem trabalhar, então a necessidade de doação de alimentos continua sendo importante. Água tinha um excesso, inclusive eu soube de água armazenada aqui no Rio de Janeiro, ainda esperando escoar o que já foi enviado para lá, e retorno, né, de carretas para que essas doações sejam destinadas, e muita necessidade ainda de itens de higiene, de shampoo, sabonete, escova, creme dental, lâminas de barbear para homens, a absorvente para mulheres, a fraldas para crianças e para idosos, e a necessidade do material de limpeza seco. Então, sabão em pó e sabão em barra, esponja, balde, pano, vassoura, rodo, enfim, todo esse material que é absolutamente fundamental para esse trabalho de limpeza que continua. E as doações em dinheiro, que tanto viabiliza a compra desses materiais, dessas necessidades por lá, quanto vai ajudar também a compor algum tipo de fundo, de recursos, para ajudar essas famílias a remontarem suas casas. O governo do Rio Grande do Sul está fazendo uma ajuda de R$ 2.500 para as famílias afetadas de baixa renda, num programa que eles chamam de Volta por Cima. Aquele Pix, né, famoso Pix da polêmica lá com o Eduardo Leite, vai destinar R$ 2.000 a pessoas que não estejam, as famílias que não estiverem no programa, também de baixa renda, também em vulnerabilidade, mas que não estiverem no programa oficial. O governo Lula já começou, né, pelas prefeituras, o cadastramento das famílias afetadas, desalojadas, desabrigadas. Estima-se que 240 mil famílias vão receber os R$ 5.100. As prefeituras têm que cadastrá-las num site que o governo federal já criou, e depois as famílias têm que validar essa inscrição e aí vão receber numa conta da Caixa os R$ 5.100. Mas, gente, não é suficiente. Você não vai montar uma casa inteira, né, com 5.100 mais 2.500 ou mais 2.000. Então, obviamente, que haverá necessidade de mais ajuda. Espero também que a reconstrução dê oportunidade de trabalho para essas pessoas, porque aí é uma renda adicional, e algumas organizações, eu queria citar o caso da ONG Crioula, de mulheres negras, com parceiras, que está reativando uma iniciativa que eles tiveram na pandemia, de arregimentar mulheres que são referências, líderes em suas comunidades, para prestar esclarecimentos sobre saúde, sobre direitos, sobre transferência de renda, ações, políticas sociais, e construir algum tipo de interlocução com os canais oficiais, inclusive usando o Ministério Público, Defensoria, para que essas pessoas sejam assistidas. Crioula fez isso no passado e está repetindo essa experiência com mulheres do Rio Grande do Sul, inclusive oferecendo a elas aparelho celular,
com chip e acesso à internet, para que elas tenham condições de comunicação, porque isso também foi perdido, né? Alcançando inclusive comunidades indígenas, comunidades quilombolas, que a gente tem visto, e as comunidades populares, periféricas, de áreas remotas, de áreas mais afetadas, que ainda estão desassistidas pelo Estado e pelas políticas públicas. Então, mais um apelo aí em relação a essa questão das doações. Eu conversei com o Kiko Afonso de novo, e ele me deu uma frase que é muito simbólica disso, né? As pessoas se mobilizam, a solidariedade, ela explode na tragédia, mas ela arrefece no drama. Como o drama é continuado, as pessoas vão, enfim, retomando a sua vida. Não é ilegítimo isso. A própria cobertura, né, a cobertura jornalística vai perdendo intensidade e a ajuda diminui. Só que no caso do Rio Grande do Sul, é uma escala que não permite essa desmobilização. E aí as organizações da sociedade civil estão se virando na direção de pedir mais ajuda. Então a gente tem visto algumas iniciativas que estão brotando já nesse aniversário de um mês, por exemplo, um jogo de futebol beneficente. Que foi até ancorado, né, o caldeirão do Domingão com o Hulk, foi ancorado do Maracanã. Então, não só um jogo beneficente como de vez em quando fazem, né, do rappers, dos ex-jogadores, mas dessa vez com uma cobertura, né, muito relevante, se a gente está falando, né, do alcance da TV Globo, de estarem ao vivo lá, o programa de mais audiência, 2, né, porque o Fantástico também, mas dessa tarde de domingo. Então, né, outro patamar aí de alcance, né? Isso. Zeca Pagodinho também marcou uma live que vai ser Quer dizer, na verdade a gente está falando aqui na terça, né? Que foi ontem, na segunda-feira, mas também com a participação de artistas para receber recursos, e essas iniciativas são muito bem-vindas e absolutamente necessárias em relação a tentar manter, né, um engajamento e uma disposição de apoio. Não, você falou isso, apesar de já ter passado, né, já ter sido, acho que, se eu não me engano, há 2 semanas atrás, mas eu acho que como iniciativa vale citar a live que foi movimentada pelo Lucas, que é vocalista da banda Fresno, né, do Fresno. Ele é gaúcho e agitou essa live. O Podpah, se eu não me engano, cedeu o estúdio e o canal para a transmissão da live, que também foi replicada no canal da Cazé TV. Então eles tiveram uma audiência muito grande, muitos artistas, cantores que foram convidados também para participar, aumentando a audiência, e conseguiram arrecadar 2 milhões de reais. Então, é uma coisa que a gente já sabe um pouco como fazer, né? A pandemia teve muito esse fenômeno das lives artísticas que levantavam doações. Então, isso está sendo, né, replicado nesse momento, porque a gente já tem aí um pouco desse conhecimento de como fazer isso funcionar, e de fato dá certo, né? Mas é claro que, de novo, tem um teto, vocês já sabem isso, que a gente fala isso aqui sempre, do quanto a sociedade civil consegue se organizar para apoiar, né? Sozinhos a gente não tem condição de resolver absolutamente nada, né? De decidir, de resolver, de sanar todos os problemas. Mas continuamos aí engajados com iniciativas ainda em operação e novas iniciativas aparecendo. Eu já tenho visto alguns movimentos de doação de imóveis, então pessoas que têm imóveis para doar já se organizam, de outros estados também, se organizando para enviar essas doações, móveis, eletrodomésticos. Já tenho visto arquitetos, marceneiros que estão produzindo móveis para serem doados para o Rio Grande do Sul, algumas empresas também de móveis fazendo essas doações. Então, já um segundo momento, um recrutamento de voluntários, de uma nova horda, numa nova leva de voluntários. Então já tem uma fase 2 aí acontecendo. A gente tinha falado isso nessa semana passada, mas teve de novo a chuva em Porto Alegre. Mas a previsão para os próximos dias, já posso até continuar, essa semana ainda começa com instabilidade ali de tempo, pouca chuva, mas por conta da passagem de um ciclone. Mas o ciclone, por incrível que pareça, é uma boa notícia,
porque gera um movimento dos ventos que empurra o vento frio e mantém uma atmosfera de ar seco. Então, tudo indica que a partir do final dessa semana e na semana seguinte, por conta da passagem do ciclone, o ar seco fique ali, né, em cima do Rio Grande do Sul e gere um tempo mais estável, sem chuva e eventualmente com sol também. Então, é uma boa notícia de que a gente vai ter um período aí sem chuva para conseguir dar conta de começar um pouco essa reconstrução. Eu estava vendo que nesse final de semana também alguns produtores de arroz disponibilizaram bombas e tratores para puxar, né, a água do aeroporto. Então, já tem uma solidariedade ali de drenagem do aeroporto, que a informação da empresa que opera, né, o aeroporto é de que ficará fechado até setembro. Acho ainda um palpite bastante otimista, né? A gente tinha falado disso aqui. Mas agora já tem aí alguma previsão. A água baixou muito pouco assim, na região do aeroporto. Tem imagens desse sábado, dia 25, e ainda tudo muito alagado. Então, acho que ali realmente ainda vai demorar. Eu acho que o Grêmio já falou que muito provavelmente não joga, né, mais no seu estádio esse ano, na arena do Grêmio, porque por conta, né, dos impactos da chuva vai demorar essa manutenção, essa reconstrução, né? Imagina o gramado, a drenagem, tudo começar praticamente do zero. Então, talvez esse ano não jogue mais no próprio estádio. Mas a gente já está começando, enfim, as pessoas conseguindo começar a fazer umas contas, né, dessa previsão. Você quer continuar falando disso? Porque eu queria comentar rapidamente o Roda Viva, falar do sistema de alerta, e aí terei dado a minha contribuição. Não, pode falar, porque a gente faz uma alternância. Sobre o aeroporto, essa semana começou, na semana que passou, né, foi anunciado lá o plano de voos comerciais para a base aérea de Canoas, que vai passar a receber voos comerciais. Tem uma redistribuição de voos por outros aeroportos do Rio Grande do Sul e também voos internacionais para Florianópolis, para São Paulo e até para o Espírito Santo. O aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre era um hub, né, um ponto de referência importante para voos da Argentina, principalmente, mas também do Chile e até do Panamá. Então, tem também um impacto na aviação internacional. A renovação de informação de fechamento dele está indo até 7 de agosto, mas é difícil imaginar que ele estará em condições de operar. Principalmente a água precisa ser retirada para se avaliar o estado da pista, né? A pista está completamente submersa há semanas e isso vai ser determinante. Mas o aeroporto também perdeu muitos equipamentos, sem dúvida alguma, estrutura que vai ter que ser analisada. E o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, numa entrevista também semana passada da Globo News, me disse que a malha aérea do Rio Grande do Sul está, nesse momento, em 30% do que era. Então, a gente tem a medida, né, do impacto também na infraestrutura aeroportuária. Na semana passada ainda tinha dezenas de pontos de obstrução ou de estradas destruídas. Algumas das passarelas que o Exército instalou para viabilizar a travessia de pedestres, né, entre municípios que são muito próximos e que são quase gêmeos, né, algumas dessas passarelas foram destruídas com a volta das chuvas e com a volta das águas. Eram passarelas sem, obviamente, passando no chão, né, dos rios e sem fundações, então, obviamente, mas é um trabalho importante que as Forças Armadas fizeram e devem repetir na direção de viabilizar um acesso mais curto, né, mais rápido entre municípios vizinhos que tem, por exemplo, gente que mora num município e trabalha em outro, estuda em outro, né, para viabilizar essa circulação de pessoas, ainda que a de veículos esteja comprometida. Pode falar, e aí eu quero trazer a conversa que eu tive com o representante da Acnur, a agência da ONU para refugiados, sobre a situação dos desabrigados no Rio Grande do Sul e sobre as intervenções que eles estão fazendo por lá.
Não, eu quero falar rapidamente sobre a participação do Eduardo Leite no Roda Viva, que foi, gente, enfim, né? Quem esperava que ia assistir aquilo e não se estressar e ter alguma coisa de nova, se iludiu sozinha, porque eu acho que foi exatamente o que a gente imaginou, que era o que já estava sendo feito, né? Tentando se isentar de todo tipo de responsabilidade, de todo tipo de culpa, de qualquer tipo de, né, de assumir ali para si uma responsabilidade. Achei que os repórteres, especialmente do Rio Grande do Sul, né, dos veículos do Rio Grande do Sul, foram muito bem, estavam bastante indignados. Achei que as perguntas foram, não todas, né, mas algumas perguntas muito boas. E aí eu quero ressaltar duas coisas que acho que mais me marcaram, né, no Roda Viva, que eu inclusive comentei no Twitter, de novo, sobre a questão da comunicação. O governador falar em um determinado momento que as redes sociais do governador são um canal extra de alertas e que as pessoas não acreditaram nos alertas porque nunca tinham vivido alguma situação parecida com aquilo. Uma coisa inacreditável, e dentro de como funciona, né, o formato do Roda Viva, ele deu essa declaração e foi chamado para o intervalo, não tem réplica, né? Não tem uma contra-argumentação, o convidado pode responder, o entrevistado responde o que quiser e é isso, né? E ponto final. Então ele falou isso, o que é um absurdo, porque não existe as redes sociais de um governador de um estado serem uma rede extra, né, de alerta. Em geral, as pessoas vão atrás dos seus representantes, além dos canais oficiais, mas vão atrás daqueles representantes para ter uma informação de confiança, né? Hoje aqui no Rio de Janeiro está chovendo, é uma chuva que não tem nenhuma previsão de ser uma chuva muito intensa, nem muito duradoura, é uma frente fria como outra qualquer. Eu abri o meu Instagram, a primeira coisa que apareceu de manhã era um vídeo do Eduardo Paes no Centro de Operações, com uma meteorologista do Centro de Operações falando sobre a previsão do tempo. Então, a gente vai atrás desses representantes. Não é um canal extra, você posta quando você quiser. E não acreditaram nos alertas porque nunca tinham vivido algo parecido? Como assim? Gente, como assim? Se 6 meses atrás teve uma enchente que 54 pessoas morreram. Então, a questão não é exatamente essa, né? Nós sabemos aqui. Outra coisa que também me chamou a atenção foi até uma pergunta de uma colega que fez uma colega jornalista que fez para o Eduardo Leite, falando se as pessoas não ignorarem os alertas tem a ver com uma falta de educação ambiental. E aí, obviamente, ele usou essa pergunta para surfar que sim, né? Que de fato falta de educação ambiental e fugir do que é verdade, que não é falta de educação ambiental. Não tem como sair de casa, pode ser um biólogo, uma pessoa que tem total instrução, um geógrafo, um estudioso da região do Rio Grande do Sul, dos climas, das mudanças climáticas. Se não tem um alerta claro e direto, a pessoa não entende que é para sair de casa. Então, assim, se não tem uma informação completamente clara em relação, né, ao que vai acontecer, ao que pode acontecer, você pode ter toda a educação ambiental do mundo, que isso não significa que você vai estar ciente da gravidade e do que você precisa fazer. Então, para mim, essas foram as coisas que mais me chamaram a atenção no Roda Viva, de novo, endossando esse discurso sem ser repreendido, né, de que os alertas foram dados à população que não saiu. E não, nós tivemos um problema absurdo de comunicação, né? Eu acho que isso continua passando muito batido. Mas a boa notícia que nós temos é que, finalmente, a Anatel aprovou, deu um sinal verde aí técnico para a implementação do novo sistema de alerta de emergência, que é exatamente aquele que nós falamos aqui no Ângulo de Grilo, que eu tenho falado nas redes esse tempo todo, que já tem em todos os lugares do mundo. A gente já falou aqui de exemplo, né, de seguidores que deram esses relatos do Japão, do Canadá, dos Estados Unidos, da Suécia, de todos os países, desse sistema de alerta que abre um pop-up no celular e fica com aquela mensagem aberta na tela dos celulares e você precisa dar um ok para aquilo ser fechado e não mais o alerta em formato de SMS. É inacreditável que a gente tivesse que viver uma tragédia dessa magnitude para a Anatel, né, se coçar
e para esse sistema sair do papel. Aí a gente vai ter finalmente um sistema de alerta que não seja o que nós já temos, né, até o momento, que é a interface de divulgação de alertas públicos, que faz esses alertas à população por SMS. Poderia fazer Telegram, Google Alertas Públicos e WhatsApp. E em níveis muito altos, os alertas também seriam enviados à TV por assinatura, então apareceria na sua televisão. O fato é que, até o momento que a gente tem, era só os alertas por SMS, e a gente sabe que nos últimos anos as SMS viraram um depósito de spam, né? A gente recebe todo tipo de tranqueira por mensagem de SMS, então receber um alerta ali sério, aquilo fica perdido, né? Muita gente nem abre mais a pasta de SMS do próprio celular. E o sistema de divulgação, né, essa interface de divulgação de alertas públicos, que faz parte da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, é a gestora, né, desse sistema de alerta, até hoje não tinha ainda permitido, configurado, autorizado, colocado em prática os alertas também por Telegram e WhatsApp, e nós sabemos que o Brasil é um dos maiores, se não o maior país usuário de WhatsApp do mundo. A gente só se comunica assim, né? Tem planos de celular, pacotes de celular pré-pago, inclusive, que é só WhatsApp, não tem ligação, né? Não tem SMS, não tem internet, é só internet para o WhatsApp. Então a gente é capaz, só isso já seria muito melhor do que o sistema de SMS, e isso a gente já tinha, na teoria, a gente já tinha autorizado por uma portaria publicada, inclusive no Diário Oficial da União, em julho do ano passado, regulamentando o envio desses alertas também por Telegram e WhatsApp, e isso nunca foi colocado em prática. Então agora, finalmente, a Anatel deu sinal verde para fazer esse tipo de alerta, em parceria com as empresas de telefonia, né? Então, Claro, TIM, Oi, Vivo, uma parceria com todas para esse alerta na tela dos celulares, que é importantíssimo. Acho que agora precisa ser entendido os detalhes disso, né? Porque não pode ser do sistema de cadastro de CEP, tem que ser georreferenciado, né? Tem que ser pela sua localização naquele momento e não precisar de um cadastro da população. Mas demos um passo nesse sentido. Vamos ver quando é que de fato, e vamos cobrar, né? Quando é que de fato isso vai começar. Mas acho que é uma pena que uma tragédia dessa magnitude tenha que ter acontecido para esse sistema ser finalmente questionado, criticado e, no fim das contas, vamos ver, né, melhorado, mas, de fato, isso é uma boa notícia, né, um caminho aí de uma história diferente. Agora fala da Acnur e dos deslocados climáticos e não refugiados climáticos, e a gente fecha esse bloco. Eu procurei a Acnur, né, que é a agência da ONU para refugiados, justamente em razão da escala, né, dessa tragédia climática, socioclimática no Rio Grande do Sul, e um número muito alto de desabrigados, que em alguma medida pode se assemelhar ao número de pessoas em assentamentos de refugiados e assentamentos não campos, né? Eles recomendam que não se use a palavra campos, por óbvio, em assentamentos de refugiados mundo afora. Até agradeço a ajuda da Vanessa Beltrame, que inclusive é anguler, que tem ouvido e que está no Rio Grande do Sul em missão, né, de assistência aos desabrigados, aos desalojados, e ela me indicou o Rafael Matar Neri, que é o oficial sênior para emergências da agência da ONU para refugiados, o Acnur. Na quinta-feira, ele me deu uma entrevista, assim, maior boa vontade,
ele que teve no Rio Grande do Sul nas primeiras semanas da tragédia, e traçando alguns paralelos e explicando um pouco dos conceitos e do próprio trabalho que a Acnur faz com refugiados. E eu achei interessante, eu usei um pouco na minha coluna no Globo, mas eu achei interessante trazer algumas das informações que ele me deu. Uma delas é isso que a Isabela mencionou, né? A Acnur não trabalha com o conceito de refugiado climático. Não que estejamos proibidos de usar, e esse é um tema em debate, um conceito e um direito, digamos assim, em disputa no campo do direito internacional de refugiados. Por que eles não usam? Eles não usam esse conceito porque, primeiro, na legislação, né, no direito internacional, esse conceito não está incorporado. Então, ele não existe e, portanto, não há uma rede de assistência possível a partir dessa ideia. O conceito de refugiado envolve pessoas que tenham sido obrigadas a deixar os seus países e, portanto, recebam asilo, abrigo em outros estados, aquele com E maiúsculo, em razão de conflito armado ou de perseguição, e aí perseguição e violência de várias origens, né? Étnica, religiosa, política. Então, está muito bem conceituado do ponto de vista do direito internacional e da própria atuação das organizações multilaterais, como a ONU. No caso do Rio Grande do Sul, eles não trabalham com essa ideia de refugiado climático, primeiro porque não houve a saída, né, do território brasileiro, mesmo para refugiados de outros países que estão no Brasil, tem algum tipo de assistência e de direitos, né, assegurados por essas pessoas, ainda que direitos, digamos assim, oferecidos assimetricamente, né, acessados assimetricamente, conversas que nós já tivemos em outros angus e agora mesmo no início desse bloco. Segundo, porque não se trata de pessoas que tiveram direitos políticos, nacionalidade, tudo isso negado, tem algum tipo de assistência. E o terceiro é que mudança climática ou desastre climático, socioclimático, não está conceituado como sendo uma causa de justificativa de refúgio. Então, eles consideram deslocados por uma situação de emergência, por uma situação de desastre natural, e não esse conceito do refugiado ou do deslocado climático. É um debate que a gente vai precisar avançar, porque, obviamente, esse conceito vai ser amadurecido e essa tragédia do Rio Grande do Sul pode, inclusive, ajudar no debate internacional em relação a essa conceituação e em que medida o clima, a mudança climática, esses efeitos, eles poderão ser identificados como um agente de violência, perseguição e migração forçada. Hoje não há, né? Ele, inclusive, chamava atenção para isso. Nas Américas, não tem um estudo científico que permita que você atribua à mudança climática o deslocamento. O deslocamento é causado por um desastre natural que é consequência da mudança climática, mas essa correlação não está estabelecida. Eu achei super interessante ter essa conversa, ter essa reflexão, e achei que valia a pena dividir com o Angu. A outra dimensão aí tem a ver com a experiência, né, de assistência da Acnur, e eles estão levando muito da experiência que testaram, né, que aplicam no Brasil e em Boa Vista, em Roraima, com refugiados venezuelanos. Diferenças que são importantes de a gente demarcar. Os refugiados venezuelanos, eles ficam, por exemplo, em abrigos, mas há uma política pública que eles, inclusive, da Acnur, elogiam muito do Brasil, de não serem experiências de longa permanência e de orientar a migração
para outros estados brasileiros. Por exemplo, o Rio Grande do Sul. Acho que são aproximadamente 35 mil refugiados, né, de outros países que têm abrigo no Rio Grande do Sul. 35 mil pessoas refugiados, 41 mil pessoas são refugiadas ou com necessidade de proteção internacional vivendo no Rio Grande do Sul, e os dados do governo federal sugerem que 35 mil desses 41 mil refugiados podem ter sido afetados direta ou indiretamente pelas inundações. Então, no primeiro momento, a atuação da Acnur no Rio Grande do Sul foi muito na direção de assistir esses refugiados. Tem muita gente, a gente viu entrevistas, né, de pessoas do Haiti, famílias inteiras, né, do Haiti, da própria Venezuela no Rio Grande do Sul. Então, essa é uma dimensão. A outra é o que fazer e como orientar os abrigos, os espaços de longa duração para acolher essas pessoas. A Acnur, vocês já devem ter tido acesso a essa informação, está doando para o Rio Grande do Sul mais de 200 casas temporárias, que é uma tecnologia de construção de um ambiente minimamente confortável, digno e protegido, mais do que barracas, né? Eles são construídos em 4 horas e que podem formar uns assentamentos provisórios. O que eu achei interessante é que o módulo básico dessa unidade, ele comporta 5 pessoas. E ele pode ser construído também duplo, então seria 10. Então uma família maior poderia ter direito, e aí você preserva um tanto do direito à privacidade, devolve um tanto de dignidade, embora não seja uma construção, né, uma estrutura para ser usada em definitivo. Agora, uma informação que o Rafael me deu e que eu achei super interessante na direção das recomendações que eles fazem, né, sobre esses abrigos é a seguinte, é que eles recomendam que da área que for destinada para esse assentamento, pelo menos 45% sejam de áreas comuns, de áreas de convivência mais ampla. Então, assim, você ter uma espécie de área de lazer, você ter um espaço reservado para terapia ocupacional, você ter um espaço para convivência comunitária, um espaço para crianças brincarem, se divertirem, espaço para idosos estarem reunidos, espaço para mulheres, para homens dialogarem, jogarem, brincarem, terem tarefas, criar uma rotina de tarefas de trabalho, de colaboração nessa comunidade e nos espaços chamados de alojamento, ter o cuidado de não ser só uma área de cama e colchão. E aí ele dizia assim, a pior coisa que pode acontecer é um espaço que é de habitação, ainda que provisória, ser só ocupado, né, decorado por colchões, porque você empurra a população e os habitantes para estarem em cima da cama ou em cima dos colchões dioturnamente. E isso vai minando as conexões, né, a memória de outras atividades. Então, te empurra para uma apatia que é absolutamente indesejada e que mina o seu horizonte de futuro. Então, você tem que adicionar atividades e nesses espaços mesmo de abrigo, você ter outras experiências que não a do colchão. Eu achei isso tão impressionante, porque de fato a gente vê as imagens dos abrigos e é um monte de um colchão do lado do outro, né? E as pessoas vivendo ali, comem em cima do colchão, dormem, acordam, não sei o quê. E isso, de fato, é uma espécie de, em se prolongando, é um convite à depressão, né? E à falta de horizonte. Por isso que eu sempre trago aqui essa reflexão sobre a necessidade de esse abrigo e de essa reconstrução se pautar por princípios da dignidade humana. E eu achei muito, muito interessante assim, a conversa com o Rafael nessa direção. Eu acho que a Isabela queria falar alguma coisa antes de eu continuar. Não, eu já queria falar que, ouvindo isso que você está falando, né, de pensar
outras atividades, outras distrações, né? Me lembra muito de novo a pandemia, né? O que foi, a partir do momento em que a gente entendeu que, beleza, não serão 15 dias, né? Como muitas pessoas, de forma individual, mas eu acho que todos nós, como sociedade, de forma coletiva, e aí até voltando nas lives, né? Nas lives musicais, né? Dos cantores, dos artistas, como isso também foi um movimento de a gente precisa não só levantar dinheiro, né? Pagar nossos músicos, nossos artistas, fazer doações para quem precisa se alimentar, para quem não pode trabalhar, mas também trazer algum tipo de alento e novidade e prazer e alegria nesse momento que é de muita tristeza. Já teve um movimento nessa história do Rio Grande do Sul de doação também de brinquedos para as crianças, de doação de jogo de tabuleiro para adulto, de carta, né, de baralho para as pessoas jogarem, para ter algum tipo de atividade de entretenimento ali daquelas pessoas que estão, né, sem ter nada para fazer, né, nesses abrigos, além de ser confrontado com esse episódio, né, traumático e essa tristeza. Mas eu acho que faz todo sentido, porque lembrando da pandemia, eu me lembro muito desse momento em que a gente entendeu que não seriam 15 dias e muita gente falou, cara, eu preciso me movimentar, eu vou começar a fazer uma atividade física, e começou a fazer atividade física dentro de casa. Muita gente saiu do sedentarismo dentro da pandemia, porque entendeu que precisava se movimentar. Pessoas que foram fazer pão, as pessoas que começaram a pintar, né, que foram fazer atividades manuais, que foram cozinhar. Então, quanta coisa... No meu caso, a jardinagem, eu intensifiquei um monte, quem é angulha sabe. Então, assim, quanta coisa a gente começou e testou ir fazendo ali na pandemia, e muita gente nunca mais voltou a fazer. Imagina se todo mundo continuou fazendo pão depois da pandemia, né? Muita gente não. Mas que foram válvulas de escape, assim, para passar esse momento. Então, você falou disso, eu lembrei muito disso da pandemia também. Vamos encerrar esse bloco? Termina? Não, peraí que eu não acabei. Então fala, assim, termina pra gente encerrar. Só continuando aqui ainda a conversa com o Rafael da Acnur, né? Ele chamava atenção, porque muitas vezes os abrigos, eles são, nesse primeiro momento, geridos e muito bem administrados por voluntários, mas que não têm esse conhecimento, né? De metodologia, de orientações. Então, você tem um primeiro momento em que você tem que garantir, sim, acesso à água, a higiene, a tratamento de saúde, a vacina, tudo isso que a gente está falando, a separação dos banheiros, a gestão disso. Eles chamavam a atenção desde o início sobre os abusos, né? O risco de abuso, de violência sexual, de violência doméstica. Então, a separação e o uso dos banheiros, a segurança, a iluminação, todas essas questões, né, da infraestrutura, elas são absolutamente fundamentais e precisam ser pensadas num primeiro momento. Mas não é somente sobre isso. Até a questão do crime, né, que perde território e ocupa e tenta se dominar também os espaços de abrigo. E isso precisa ser tratado. Seja do tráfico de drogas, e a gente tem visto isso, né? Saque, assalto, os crimes de abuso e tudo mais. Perdeu o território, toma os abrigos. Então, é importante pensar nessa dimensão. Então, uma coisa é essa questão dos abrigos e dos assentamentos e alojamentos temporários que vão ter que ser também implementados no Rio Grande do Sul. E, nesse sentido, isso se assemelha muito aos assentamentos de refugiados que se vê mundo afora. Em alguns casos, inclusive, de assentamentos que se tornam experiências de cidade. Ele fala, por exemplo, de refugiados sírios, acho que no Líbano, que de tão grande, de tão longa permanência e de tanto vigor, foram tornados cidades. E aí, duas coisas que eu acho importante da conversa também, é ele mencionar o seguinte: as famílias têm a solução. Então, assim, a importância da política pública de ouvir, a importância da escuta,
né? E eu achei muito interessante isso, porque falava de uma necessidade de força-tarefa em assistência social, e eles dizem que quando você conversa com os núcleos familiares, com as pessoas, elas sabem exatamente do que elas precisam. Então, assim, eu preciso de uma casa no lugar tal, porque eu trabalho no lugar Y, meu filho estuda em tal lugar, não sei o quê, não sei o quê. Então, eles têm muita clareza das necessidades, de perto de quem eles precisam ficar, que tipo de estrutura eles demandam pela composição da família, sabem disso. E é preciso que isso seja ouvido, entendeu? Porque alguns vão precisar de absolutamente tudo, outros vão precisar das condições de ele retomar sua vida profissional, voltar a fazer renda e aí comprar suas coisas. Então, assim, não é homogêneo. Né? Então, esse é um ponto que também se relaciona com aquilo que eu chamei de dignidade. Outro ponto são as famílias que abrigam. E aí ele diz, esse é um grande problema. Porque, passados alguns dias ou semanas, os conflitos começam a aparecer. E a gente falou disso na semana passada, né? Que já estava começando esses relatos a aparecerem. E os conflitos, eles têm razões muito objetivas. Seja porque o espaço ficou desconfortável, né? É gente demais em espaço de menos. E a rotina daquela família de trabalho, ela foi completamente perturbada, seja porque às vezes há questões objetivas de o tamanho da família triplicou e o dinheiro que se ganha para comprar comida não é suficiente. Então, assim, é uma questão objetiva de insegurança alimentar se inserindo numa família que não tinha esse problema, né? É a conta de água, de luz, aumentando em razão da superpopulação. Então, é absolutamente fundamental que o Estado também identifique essas questões, esses pontos de conflito e solucione. Por exemplo, pagando um aluguel. A gente falou sobre isso, né, na semana passada. Para coabitação, rearranjando, para que as relações pessoais não se desintegrem e, eventualmente, até episódios de violência venham a ocorrer. Foi super interessante a conversa. Eu espero, de fato, que especialistas desse calibre possam estar orientando, sendo ouvidos, né, pelo Estado, Prefeitura, Governo do Estado, organizações da sociedade civil, Governo Federal, na direção de se implementar uma estrutura e um modelo, né, de enfrentamento, de travessia a essa situação dramática, a essa crise humanitária, para que ela seja menos dolorosa, né, um tanto menos dolorosa. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês sobre o Rio Grande do Sul essa semana. É isso, minha gente. Só a última atualização dos números da Defesa Civil que eu fiquei devendo, são 55 mil pessoas em abrigo nesse momento, né? Lembrando, na semana passada a gente tinha falado de mais de 76 mil pessoas, então já teve uma redução, 581 mil pessoas ainda desalojadas. Então a gente ainda está falando mais de 500 mil de pessoas que ou perderam ou não podem voltar ainda para suas casas. Bom, é isso. Vamos para o nosso próximo bloco. Bom, vamos falar da história das câmeras corporais da Polícia Militar de São Paulo. Nessa semana passada, né, na quarta-feira passada, saiu um novo edital para a contratação de 12 mil novas câmeras corporais para a Polícia Militar de São Paulo, um edital que foi lançado pelo governo do estado de São Paulo. E, segundo o documento, a gravação de vídeos pelo equipamento passaria a ser realizada somente de forma intencional. Então, o policial seria responsável por decidir, né, ligar ou não as câmeras durante uma ocorrência, durante o seu turno. Nesse momento, qual é a diferença, né? Nesse momento já tem mais de 10 mil câmeras em operação no estado e as gravações são divididas em duas categorias, as gravações de rotina e as gravações intencionais. Os vídeos de rotina registram o turno inteiro
do policial, não precisa de acionamento e gravam de forma ininterrupta. Então, os policiais atualmente não têm autonomia para escolher o que eles querem ou não registrar. Tudo é gravado em vídeo. O que eles podem fazer é acionar o som e melhorar a qualidade da imagem. Essas imagens dos vídeos de rotina, que são ininterruptos, ficam arquivados por 90 dias e por conta, né, para reduzir custos. A resolução delas é um pouco menor e não tem o som ambiente. E tem também, nesse momento, os vídeos intencionais, que os policiais acionam propositalmente, eles ficam guardados por 1 ano, arquivados por 1 ano, e eles têm som ambiente e a resolução melhor do que as gravações de rotina. Então, por exemplo, o policial começa o seu turno de trabalho, a câmera vai gravar aquele turno inteiro. Se ele vai para uma ocorrência e ele quer que aquele som fique registrado e aquela imagem tenha melhor qualidade, ele aciona para que esse som, né, a gravação de som seja ativada e a resolução da câmera fique melhor. Mas, independente disso, o vídeo, as imagens, a gravação do turno de trabalho é completa. A mudança, né, nesse novo edital não tem menção a essas gravações de rotina, só essas gravações intencionais. Então, o policial teria que fazer esse acionamento ou poderia também ser acionado de forma remota pelo Centro de Operações da Polícia Militar ou pelo próprio policial. Na quinta-feira, no dia seguinte do lançamento desse edital, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que o acionamento das câmeras será obrigatório. Mas eu acho que, apesar dessa informação, que seria obrigatório, né, deixar que faça parte do controle do policial esse acionamento, ainda que seja obrigatório, mas que ele tenha que tomar a iniciativa de ligar, pode abrir brecha para isso não ser ligado, né? E aí depois, cadê a imagem? Não ligou, não gravou, não tem. Então, queria que você comentasse isso, Flaviol. E também, eu vi algumas pessoas falando, algumas pessoas que debatem segurança pública, falando também nas redes sociais, como esse debate de câmera, a pessoa que eu vi falando chamava de fetiche com imagens, com essas imagens gráficas. Mas eu não necessariamente concordo com essa opinião. Mas eu acho que ela levantou um debate interessante de que, com o que se tem já de perícia, de balística, as possibilidades que a gente tem de descobrir, de desvendar crimes, de que direção aquela bala, né, aquela pessoa foi atingida, de onde é que veio, de que direção veio esse projétil, da gravação do projétil batendo com a gravação da arma, a possibilidade de fazer esse cruzamento de informação, já se teria imagem suficiente, já teria prova, né? Suficiente para responsabilizar policiais militares que cometeriam crimes, né, que cometem crimes, mas que não há interesse do judiciário. Então, muitos desses crimes são arquivados, muitos policiais são inocentados, o Ministério Público não oferece denúncia. Então, não é só uma questão de falta de provas, mas de como essas provas são ignoradas. Então, as câmeras são um a mais que não necessariamente a gente precisaria, porque a gente já tem informação suficiente. E o que a gente continua vendo e comentando, né, de forma rotineira, são casos em que há todas as provas e ainda assim os responsáveis não são devidamente condenados. E aí eu queria te ouvir. É tipo a câmera seria uma autentificação de 2 fatores, sabe assim? É um passo a mais, é uma informação a mais e talvez mais incontestável porque você tem ali a imagem. Eu li também esse argumento. Compreendo, é verdade que perícia técnica, né, e técnicas de investigação seriam capazes, né, de produzir, consolidar provas e levar adiante denúncias sem a necessidade das gravações, mas objetivamente o uso das câmeras corporais, como o uso de imagens gravadas de celulares e de câmeras de segurança Brasil afora e mundo afora, tem sido úteis sim na identificação e nas denúncias
contra todo tipo de violência, inclusive de violência policial. Então, assim, eu não gosto muito da ideia de pensar que isso é um fetiche da esquerda em relação a um desprezo, né, do sistema político e judicial em relação ao enfrentamento à violência policial. É verdade que o Ministério Público não cumpre seu papel, o Rio de Janeiro é fértil nisso. A gente vê, por exemplo, a questão da chacina do Jacarezinho, de praticamente 24 das 28 mortes terem ido parar perícias e em investigações arquivadas, né, entre outras, né? Casos que nunca foram julgados, casos que levam uma década para serem julgados e que depois, inclusive, inocentam. A gente aqui no Angu já falou, por exemplo, do caso do Jonathan, filho da Ana Paula, uma das poucas audiências. Semana passada teve uma audiência do caso da Kathleen. Já tem 3 anos, né, que a Kathleen foi assassinada. O caso do João Pedro, que 1 ano depois ainda não tinha um inquérito concluído. Então, é verdade que outras evidências muitas vezes são desconsideradas e estratégias processuais são usadas para consolidar essa percepção de impunidade que existe especialmente nos casos de violência policial. Tudo isso é verdade, né? Daria para, com interesse, né, com investimento, daria para efetivamente solucionar casos sem a necessidade de câmeras corporais. No entanto, também é evidente que a experiência pioneira de São Paulo no uso de câmeras corporais nas fardas de policiais teve como resultado uma queda significativa das mortes decorrentes de intervenção policial. E queda significativa da ordem de, em 2022, a polícia matou pouco mais de 400 pessoas em São Paulo e a polícia na Bahia matou 1.500. Então, assim, houve objetivamente nos batalhões onde o uso de câmeras foi implementado uma queda de mais de 60% nas mortes decorrentes de intervenção policial. Então, saber que está sendo filmado tem um efeito na atuação, na abordagem, na forma como o policial entra e atua nas comunidades. Isso é inegável. Então, assim, se tem um efeito de coibir essa violência, é melhor do que ter prova com a morte e sem a câmera. Entendeu? Não me parece que as coisas são excludentes. Porque a gente está falando de um resultado em São Paulo que evitou mortes. Então, talvez seja menos sobre produzir provas de violência policial e mais sobre um efeito pedagógico de constranger e impedir a violência policial. E aí, desculpa, isso não é fetiche de esquerda, não. Acho que essa tem uma questão objetiva. Então, de que maneira, dado que o crime aconteceu, a forma como investigações são conduzidas, inquéritos são concluídos ou não, denúncias são formalizadas ou não, e criminosos, policiais, né, no caso específico, são julgados ou não se relaciona com o impacto de prevenção de crimes a partir da consciência de um policial estar sendo filmado. E o que São Paulo está produzindo, não só com esse edital, né, de contratação de câmeras que contém todas essas mudanças que objetivamente reduzem o aparato de produção de provas e com isso também de prevenção ou de constrangimento à prática de crime. Aliás, nós vimos isso no caso das operações Escudo e Verão, né? Principalmente no Guarujá, na Baixada Santista, em que policiais desligaram as câmeras para cometer o arbítrio. E isso está sendo levado em conta nos processos, né? Porque se eles não tivessem interesse em transgredir, em produzir o abuso, não precisava ter desligado a câmera. Desligaram para cometer a violência. Então, tem um efeito. E não é só o efeito de produzir provas em relação aos crimes cometidos. Com isso, eu concordo. Uma vez cometido o crime, sim, você poderia, mesmo sem câmera, chegar a essa conclusão. Tiro pelas costas, tiro na nuca, execução, testemunhas. Mas e os crimes que não foram cometidos porque eles estavam com câmera? Porque eles seriam filmados? Não tem resposta para isso. Eu acho que não há resposta para isso.
né? Então, e na verdade, o que está por trás disso, e aí eu acho que a gente devia anexar a nota à imprensa, né, que várias organizações da sociedade civil, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, SESEC, Iniciativa Negra, Instituto Sou da Paz, Fogo Cruzado, eu acho que Instituto Igarapé, a Conectas Direitos Humanos, Comissão Arne, soltaram em relação à preocupação com esse edital. Porque o que está acontecendo em São Paulo, no governo Tarcísio, com o secretário de Segurança Pública Derrite, é um desmonte de políticas públicas, de atuações que se refletiram em melhora dos indicadores de violência policial em São Paulo e que eram referência, farol para outros estados brasileiros, e esse desmonte ele pode igualmente ter o efeito nocivo de reprodução, assim como as boas políticas tiveram o efeito positivo, né, de multiplicação. Me parece evidente que está em curso uma série de iniciativas de desmonte nessa direção, com consequências tão negativas no que diz respeito à política de segurança pública, né, estadual para o Brasil, quanto à política de armar a população e flexibilizar fiscalização e controle de armas e munições tem e tiveram no governo Bolsonaro. Ainda que o governo Lula, em particular a gestão do Flávio Dino, tenham retrocedido na direção de estabelecer mais controle, reduzir o prazo de validade do registro, restringir a quantidade de armas que podem ser adquiridas por colecionadores, atiradores e caçadores, reduzido a quantidade de munição permitida, reimplementado modelos de controle, de gravação para identificação da munição e da fiscalização, medida que apoia, que obviamente ajuda em investigações, né, a assinatura, a gravação da munição e da arma, né, saber qual foi a origem da arma, qual foi a origem da munição, que tudo isso tenha sido revisto na direção de mais controle. O derrame de armas de fogo que se deu no Brasil nos anos Bolsonaro ainda produzirá muita violência por anos a fio. E é uma coisa que eu gosto de repetir. Armas são bens de longa duração. Quando lá na virada entre fim dos anos 90 e início dos anos 2000, houve as campanhas de devolução de armas, né, na esteira do Estatuto do Desarmamento, famílias entregavam armas até centenárias, garruchas, espingardas, não sei, que ainda atiravam. Então você imagina fuzis, pistolas, armas de uso restrito que foram vendidas nos últimos 4 anos e que estão aí, em mãos civis, em alguns casos. Na semana passada, a Polícia Federal desbaratou numa operação na Bahia, Alagoas e Pernambuco, que inclusive houve a prisão de 13 policiais militares que desviavam armas de caçador de caques, né, e vendiam para organizações criminosas. O delegado que nos deu entrevista da Polícia Federal no Estúdio I, infelizmente eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas ele dizia o seguinte: essas armas foram parar, alimentavam facção criminosa na Bahia, que usavam essas armas e a munição, principalmente, para disputa territorial e enfrentamento à polícia na Bahia. Então é função, inclusive, do aumento da violência letal, de homicídios, de letalidade violenta na Bahia, a partir de armas compradas legalmente por CACs, armas e munição, e revendidas para facções criminosas. É o tamanho do buraco, entende? E aí, isso a gente viu na flexibilização do acesso a armas, munição, tanto da compra, do acesso, quanto de fiscalização. E agora a gente está vendo, por São Paulo, que era uma referência em várias dimensões de políticas de segurança, também desmontando gradualmente esse aparato que pode, e já está, né? Os dados da violência policial em São Paulo não param de crescer. Operação Escudo e Operação Verão mostraram isso, né? As estatísticas de letalidade violenta, e isso
pode inspirar outros estados brasileiros. Essa semana, o Ministério da Justiça e Segurança Pública promete apresentar, né, o protocolo com recomendações em relação ao uso de câmeras corporais, de que forma isso deve ser aplicado para os estados e condicionar algumas verbas de fundos de segurança pública a essa política pública pelos estados, numa espécie de contraponto. Já faz tempo, já faz mais de ano que Flávio Dino prometia, o último prazo era fevereiro, mas houve a troca no Ministério da Justiça e agora o ministro Ricardo Lewandowski e o presidente Lula devem apresentar, né, esse protocolo com as recomendações. E a gente espera que essa reflexão e esse debate se aprofunde. E eu aqui serei sempre favorável a qualquer medida que permita que um jovem negro que seja continue vivo. Seremos, não tenho a menor dúvida disso. É isso, Angulers. Vamos para o nosso próximo bloco para a gente encerrar esse episódio? Vamos! Bom, Flávia, a gente já está enrolando, na verdade, para falar da Petrobras. Foi passando, né, as semanas a gente não falou, mas vamos falar da troca do Jean Paul Prats, né, que deixou a presidência da Petrobras e foi substituído por Magda Chambriard, falei certo? Tá, querida? Então, é a 6ª troca de presidência da Petrobras em 3 anos e queria que você comentasse rapidamente sobre isso. 6ª em 3 anos, mas é a 2ª em 1 ano e meio, né? Então significa que as outras 4, né, vieram do governo Bolsonaro, tinha né? uma estabilidade, né? O Prats já estava, tempo recorde comparado a esse histórico recente. Mas já tinha tempo que estava... Já tinha essa história desde o ano passado, né? Vai sair, não vai sair? Uma pressão. A gente já tinha falado disso ano passado por outros motivos. Mas o que aconteceu dessa vez? Uma gestão de 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses, não é exatamente uma gestão longa e razoável para uma empresa aberta, para uma empresa desse porte. Obviamente que as sucessivas mudanças de gestão, elas carregam consigo, né, alguma preocupação em relação à interferência política, né, na Petrobras, e o Bolsonaro fez muito isso, né? E há também essa crítica, especialmente no que diz respeito a operadores, agentes do mercado financeiro, economistas mais do campo liberal. O Jean Paul Prats foi um presidente da Petrobras que tentou transitar e se equilibrar entre uma proposta e até eu diria um compromisso político de uma atuação mais, digamos assim, desenvolvimentista, vou chamar assim, da Petrobras, que era um projeto, que era inclusive uma proposta de campanha do Lula. Não dá para dizer que foi um estelionato eleitoral. No caso do Bolsonaro, eu até já fiz essa crítica antes e faço de novo, porque ele se elegeu sob o manto do liberalismo econômico de Paulo Guedes, que por ele privatizaria a Petrobras, né? E aí se revelou um presidente que, em razão do desconforto com o aumento de preço de combustível, com a política de paridade, né, com a cotação do petróleo no mercado internacional e vendo ali um movimento de alta do petróleo e de reajustes sucessivos dos combustíveis, o Bolsonaro acabou interferindo ou tentando interferir muito. Bom, interferiu até na estrutura tributária, né, que hoje traz dificuldades financeiras para muitos estados, em particular o Rio de Janeiro. Eu acho que uma coisa importante de dizer é que, do ponto de vista de governança, a Petrobras até tem respondido bem a essas tentativas de interferência. Tem mudanças de rumo em curso, mas nem todas foram possíveis de serem aplicadas, e o caso dos dividendos extraordinários é um exemplo. Houve um veto, né, por parte de Lula e dos conselheiros de administração indicados pelo governo, que obviamente seguem aí as orientações, né, da presidência,
Lula foi mal brifado naquela época, porque o estatuto, mesmo alterado, previa um nível de remuneração mínimo e, a partir de algumas premissas relacionadas, sobretudo, ao endividamento da empresa, o pagamento de dividendos extraordinários. O que Lula tentou, a partir de uma pressão dos ministros Alexandre Silveira, de Minas e Energia, e Rui Costa, da Casa Civil, foi reter o que seria pago em dividendos extraordinários para que esse dinheiro fosse destinado a investimentos. Depois descobriram, aí o João Paulo Prats, acho que foi a gota d'água, né, da tensão, o João Paulo Prats se absteve de votar no Conselho e a proposta acabou, a intenção do governo acabou não prevalecendo. E isso desgastou o presidente da Petrobras, que também publicamente disse que ia ter uma conversa definitiva com Lula. Trata-se do presidente da República, foi interpretada como uma espécie de ultimato de um subordinado ao superior, né, hierárquico. Lula deixou passar um tempo e, no meio da crise do Rio Grande do Sul, formalizou a demissão do Jean Paul Prats e a indicação da Magda Chambriard, ex-diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo. Ela é uma engenheira, é a segunda mulher a presidir a Petrobras. Já houve, a primeira presidente foi a Graça Foster, no governo Dilma. E a missão dela, então, é acelerar esse processo mais desenvolvimentista do governo Lula, em que a Petrobras faz investimentos e produz crescimento econômico, né? A atividade, principalmente exploração e produção, de um lado, e refino. Na mesma semana em que o João Paulo Prats foi demitido e a Magda indicada, a Petrobras assinou com o CAD, o Conselho de Defesa Econômico, um acordo para retirar do processo de privatização 5 de 8 refinarias que tinham sido alvo de um acordo, né, de desconcentração de mercado no governo Bolsonaro. Ele chegou a vender, né, caso principalmente da refinaria Landulfo Alves, lá da Bahia. Tem denúncia de que foi vendida por um preço muito abaixo do valor de mercado, porque foi vendida na pandemia. Enfim, tem todo um debate em relação a isso, e iniciativas de tentar, inclusive, reverter ou recomprar, mas, afora isso, a Petrobras desistiu de vender 5 refinarias, e significa que elas receberão investimentos. No Rio de Janeiro, a expectativa da construção de um gasoduto da Bacia de Campos até Itaboraí, o que viabilizaria o Comperj e complexos industriais com o uso do gás, que é um combustível menos sujo, né, ou mais limpo que gasolina, diesel, que combustíveis fósseis. Hoje a Petrobras reinjeta 60% do gás, porque não tem demanda para essa quantidade, e haveria o Trem 2, que eles chamam, que é para concluir a refinaria Abreu e Lima, aquela que teve no centro de escândalo político e de corrupção entre o governo Dilma e o governo Temer. Ia ser um projeto Venezuela-Brasil, Hugo Chávez depois caiu fora, ela custou, acho que, múltiplos do que custaria inicialmente, e foi, obviamente, onerou o governo brasileiro, mas no próprio governo Bolsonaro, o plano de investimentos da Petrobras já previa a conclusão da construção do Trem 2, da segunda unidade da refinaria Abreu e Lima, que será retomada, Lula anunciou meses atrás. Então, assim, o que é importante? Houve muita interferência e isso afetou profundamente o preço das ações da Petrobras. A empresa está saudável, tem capacidade de investimento, tem produzido lucro, ainda que sejam nesse início de ano e no fim do ano passado, lucro menor do que nos trimestres anteriores, mas isso também teve a ver com a queda no preço do petróleo, também teve a ver com a alta do dólar e com uma nova política de preços que não é de paridade total com o mercado internacional. Obviamente que para o mercado financeiro e para acionistas, inclusive minoritários, que não são só fundos de investimento, empresas, especuladores, mas que são também investidores pequenos, né? Pequenos investidores, pessoas físicas do Brasil, isso causa alguma insatisfação, alguma desconfiança, mas a Petrobras, em fevereiro, chegou ao maior valor de mercado da história, 566 bilhões de reais. Aí, quando teve a história de reter os dividendos extraordinários,
despencou 55 bilhões de reais, perdeu em valor de mercado. Ela recuperou no fim de abril, recuperou tudo de novo e, com essa troca, perdeu tudo de novo. Perdeu 55 bilhões em valor de mercado, quer dizer, obviamente que é um prejuízo realizado se alguém tinha a ação e vendeu por um preço menor. Mas quem manteve, se a empresa se recuperar, obviamente terá também essa, digamos assim, essa compensação. O que eu acho importante de sinalizar para a gente acabar, a Magda Chambriard ainda não deu nenhuma entrevista, declarações públicas. Ela assumiu a presidência na semana passada, numa reunião, na sexta-feira passada, numa reunião relâmpago do Conselho de Administração, durou 1 hora, a reunião em que avaliou e aprovou, né, o nome dela como presidente da empresa. Ela é um quadro técnico, há quem desconfie muito da sua autonomia e tema por uma interferência política excessiva, o que poderia pôr a Petrobras em risco. Há quem confie muito nas atribuições, nas qualidades técnicas que seriam capazes de atenuar essa pressão política e, ainda assim, equilibrar as necessidades econômico-financeiras da Petrobras, ou os interesses econômicos financeiros da Petrobras como empresa aberta, com algum papel social, desenvolvimentista, né, de interesse do governo. A outra questão a ser respondida é de que forma que essa gestão vai se dividir entre estimular exploração, produção, distribuição de combustíveis fósseis, petróleo e derivados, orientar a Petrobras num modelo de transição energética para energias renováveis, que é absolutamente desejável para o Brasil, pelo potencial energético do Brasil e à luz do que a gente está vendo em relação aos efeitos aí da crise climática no Rio Grande do Sul. Então, assim, tem algumas interrogações, mas Petrobras, sob nova direção, uma direção menos, digamos assim, que tende a ser menos conciliadora, né? Como foi o Jean Paul Prat, pensando no Jean Paul Prat como um presidente que tinha algum apoio, né, no mercado financeiro, haja vista a queda nas ações, quando ele foi efetivamente primeiro desautorizado e depois demitido. É isso, e vamos para a última coisa, né, Flaviol, que você queria falar nesse episódio aqui do Ângulo de Grilo, que foi a morte da ceramista mais antiga do país, Dona Cadu, que faleceu essa semana aos 104 anos. Gente, 104 anos. Super lúcida! E tem um vídeo, né, dela em fevereiro desse ano, no Instagram da Clara Anastácia. Vou deixar o link aqui no descritivo desse episódio. Um vídeo dela ainda fazendo cerâmica, ela mexendo, né, na cerâmica no Instagram da Clara Anastácia, em collab com a nossa amada Daiane Mendes, e assim, falando em pezinha, fazendo as suas cerâmicas, gente, memória 104 ativa anos. Não, gente, vocês têm que assistir esse vídeo. O braço porque sarado, o braço dela, é surreal. O bíceps nossa, a gente pensou a mesma coisa na mesma hora. Eu que tô malhando, né, vocês sabem, tô valorizando cada nesga de bíceps que me aparece, o braço dela sarado, gente, 104 anos. E não foi chip da beleza, não, posso garantir pra vocês. Gente, olha, muito maravilhosa. Então, fica aqui nosso registro, apreço, admiração e gratidão por Dona Cadu, Ricardina Pereira da Silva, mais antiga ceramista em atividade no Brasil. Ela era de Maragogipe, no Recôncavo Baiano, esse recôncavo que é uma riqueza, né? Ela produzia panelas, pratos, utensílios todos com barro, guardiã de saberes ancestrais, por óbvio, e sambadeira, né? Porque o Recôncavo é um território do samba de roda, né? Das origens também do samba, né? Das manifestações culturais. A causa de morte não foi revelada, ela completou 104 anos no último dia 14 de abril, e fica a nossa saudade, nosso orgulho. Aproveito também para dividir o meu pesar também, o meu luto pela perda da minha tia Mirinha, aos 87 anos, também uma filha do Recôncavo Baiano, de Cachoeira, irmã da minha mãe, Dona Ana,
que também partiu para o Orum e teve o merecimento de morrer dormindo, depois de muitos problemas de saúde, de internações, mas ela estava em casa, ela teve uma véspera, né, um último dia de vida, entre as suas pessoas queridas, comeu, como me contou a cuidadora, um bife inteiro com macarrão. Fazia tempo que ela não comia tão bem, então ela teve uma refeição incrível. Disse que andava muito cansada, fez uma sessão de fisioterapia, recebeu uma massagem nos pés, na perna, de drenagem do fisioterapeuta, que fazia muito bem a ela. Dormiu e na manhã de quarta-feira não acordou. Está no Orum, eu espero que o Orum tenha recebido e abrigue minha tia Mirinha e Dona Cadu e essas mulheres ancestralizadas que nos deixam tantas histórias, lições, aprendizagem. Eu abraço e agradeço e torço por uma vida longa e igualmente lúcida até o fim. É isso, Angulers. Eu lembrei de mais uma coisinha que eu queria falar. Comemorar, eu não sei se vocês estão acompanhando nas redes sociais, que viralizou no TikTok uma americana que leu o Memórias Póstumas de Brás Cubas, inclusive. Inclusive tem gente zoando os cariocas, falando Póstumas de Brás Cubas. E aí gerou de novo, né, uma grande onda das pessoas comentando isso, os gringos descobrindo Machado de Assis, e a tradutora dessa versão americana, em inglês, né, na verdade. A tradutora para o inglês do Memórias Póstumas é a Flora Thompson DeVoe, que trabalha na Rádio Novelo. Acho que todo mundo já ouviu, acho que ela está na Rádio Novelo, apresenta, né, nesse momento. E aí tem viralizado uns vídeos dela, e as pessoas estão chocadas porque ela é gringa, né, ela é americana, e fala como uma nativa brasileira, ela tem nada de sotaque, só algumas palavras assim que entregam, talvez ela não seja, que não tenha o português como língua materna, mas tem um vídeo que eu vou deixar aqui também no descritivo do episódio, que viralizou, um trecho no Twitter, e aí tem um vídeo completo, que é uma entrevista, um depoimento dela para o Itaú Cultural, em que ela fala sobre a aproximação dela com a cultura e a literatura brasileira e a decisão dela de fazer como projeto de doutorado a tradução para inglês do Memórias Póstumas, e fala um pouco desse trabalho. Gente, e é uma coisa assim impensável o trabalho que isso dá. E ela fala o tempo que a gente precisa para entender a forma como aquele autor decidiu contar aquela história. A gente precisa de tanto tempo, de tanta dedicação, de tanto acesso à biblioteca, de tanto material complementar, que eu entendi que o doutorado pudesse ser o momento adequado para fazer essa tradução. E aí ela fala, né, de entender a decisão do Machado, da forma como ele estruturava aquelas frases, o vocabulário que ele usava, as palavras que ele usava. Foi procurando, pesquisando, achou um dicionário de 1836 que ajudou ela a conseguir formatar, né, a forma como ela ia fazer a tradução, e que para fazer essa tradução ela também foi atrás de entender como é que os escritores americanos, né, em inglês, os livros em inglês do século XIX usavam essas palavras, qual era o vocabulário e a linguagem formal usada pelos escritores em inglês também no século XIX para conseguir fazer algo que se aproximasse da linguagem do Machado nessa tradução. Tipo assim, é um trabalho que, assim, não dá, para quem não trabalha com isso, não consegue ter a dimensão do que isso, né, significa. Eu nunca tinha ouvido modelo, né? Cara, o modelo, gente, né? Incrível. Um tradutor contando assim, né? Imagina alguém agora, nesse momento, nesse século, fazendo uma tradução de um livro que foi escrito há 200 anos atrás. E aí ela falando 200, 100 anos atrás. E aí ela falando do trabalho que ela teve antes de começar a traduzir, mas de entender qual foi a intenção e o pensamento e a decisão do Machado para escrever daquele jeito. Então tem um trabalho subjetivo
que não é só você traduzir as palavras, né? É muito impressionante, eu vou deixar esse vídeo aqui no descritivo do episódio para vocês assistirem, porque é realmente uma coisa impensável e inacreditável. É muito legal isso, mas eu queria trazer assim, a humanidade presente nisso, né? Porque isso nos leva a um debate sobre a questão da inteligência artificial, né? Quando viralizou esse post desse trecho dessa entrevista da Flora contando isso, eu até curti exatamente um comentário que falava: e o povo ainda acha que o Google Tradutor e o ChatGPT são as formas definitivas de comunicação em qualquer língua. Leva tempo para entender as emoções das palavras. Nunca o ser humano será substituível. Desculpa, não tem como, queridas. O ChatGPT, a inteligência artificial, jamais será capaz de fazer esse tipo de trabalho. Lamento, os seres humanos continuarão sendo imprescindíveis, especialmente na língua portuguesa, na língua brasileira, né? Melhor dizendo, no nosso português brasileiro. Nosso pretuguês, como diria Lélia É muito Gonzalez. impressionante. É isso, gente. E pretuguês se aplica, porque o Machado era preto, né, gente? Vamos lembrar disso, né? Exatamente. Machado é cria. Gente, uma boa semana pra vocês. Bom feriado, né? Que essa semana tem feriado de Corpus Christi. Aproveitem, descansem, divirtam-se, trabalhem, seja lá o que vocês forem fazer, mas que seja um bom feriado pra todo mundo. Beijo, até terça-feira que vem. Cuidem-se, até terça.